boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos mais uma vez no nosso horário do Reflexões, de segunda a sexta-feira, das 22h30 às 23h30. Às vezes concorrendo até com o Flamengo, como foi o caso de ontem, mas não tem problema. Os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, que nos veem pela transmissão, sabem que a transmissão fica gravada no Paulinho Leopoldo Mestre, no Paulinho Leopoldo Barros, Colégio Leopoldo Nova Iguaçu, Colégio Leopoldo NI, e não são páginas que eu criei. Eu criei Colégio Leopoldo Nova Iguaçu, Paulinho Leopoldo Mestre e Paulinho Leopoldo Barros. As outras aparecem na internet e, se eu não assumir a responsabilidade, outros assumem. Então, antes que algum aventureiro lance mão, eu já vou lá e me cadastro como responsável pelo nome, com direito de propriedade ao nome, tudo certinho. Tá? Então, queria muito agradecer a vocês estarem sempre junto com a gente, valorizando essa nossa transmissão. E hoje a gente tem aqui algumas curiosidades para vocês, bem interessantes. Marilvia Portela e Fleura, um grande abraço a vocês, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Adriano Lemos, obrigado por essa dedicação que você tem tido com a nossa terra, procurando fotos, mostrando a todos nós aquela foto do Cine Iguaçu. Eu olhei aquele bico, eu falei, aquela lá é uma escandalosa da GM. Aí pedi a autoridade do grupo aí em ferrovias, que é o Geraldo, e ele prontamente disse que realmente era uma escandalosa e ainda colocou uma foto do seu pai pilotando uma escandalosa que fazia no DP1 ou no DP3. DP1 era o diurno, DP3 era o noturno. Saía do Rio para São Paulo. Quer dizer, com certeza eu tive o privilégio, porque eu ia muito, usava muito o DP1, DP3 pouco, mas DP1 usava muito. E com certeza seu pai deve ter dado a honra de nos conduzir. Que o trem saía de Dom Pedro II e ia direto até Barra do Piraí, não tinha parada. Só parava em Barra para trocar a locomotiva, a tração. Éramos tracionados eletricamente e a partir dali a tração era a diesel. Tá? Existiam maquinistas que você praticamente nem notava quase quando a locomotiva encostava e fazia aquele engate, né? Que ela bate, engata, fecha-se o engate, ligam-se as mangueiras são ligadas e vamos em frente. Parabéns, Geraldo, pela história da família, seu pai e você. Parabéns ao Adriano pelo carinho com Nova Iguaçu, parabéns a Nina, parabéns aí a Sarinha. É um espetáculo a gente poder conviver com esse carinho. Bom, hoje não vai dar tempo para quase nada, mas nós vamos falar
sobre o nosso querido professor Leopoldo Machado, que é um ícone de nossa educação, é um ícone da região, e nós não podemos de forma alguma deixar de homenageá-lo sempre. Volto a dizer, eu não homenageei o professor Leopoldo, professora Leopoldina, para fazer sucesso, nada disso. Homenageei porque eles têm uma história nesse nosso estado, tem uma história na Bahia que merece ser contada, e uma história voltada para a educação. Muito bem. Sarinha, eu vou começar aqui falando com você diretamente. Você olha que coisa linda, Sarinha. Olha só. LM, Leopoldo Machado, e o carinho dos desenhos. Então esse carinho é do professor Leopoldo recebendo de Marília, sua esposa, e de Leopoldina, sua irmã. Faziam essas capas com maior carinho. Olha que maravilha, o trabalho que isso devia dar, né? Mas personalizando os recortes do professor Leopoldo Machado. E nesses recortes, eu estou falando Sarinha porque ela adora postar. Sarinha, você veja só, são imagens. Olha só, isso aqui é uma imagem da Roma dos Césares. Olha só que maravilha o colorido. São de revistas, são recortes de revistas do princípio do século passado, tá? E que, graças a Deus, eu consegui preservar. Não imaginem o que a gente perdeu. E eu não posso ficar me ligando no que foi perdido. Eu tenho que me ligar no que foi preservado. E eu consegui, graças a Deus, preservar. Tá? Veja só. Olha a punição de açoites nas ruas. Olha que pintura magnífica. Tá? Recorte de revistas. Isso aqui é um quadro do pintor espanhol. Menina, agora eu estou com medo de dar o nome do pintor errado, porque não está aparecendo todo o nome. Mas vamos em frente. Eu tenho até medo de provocar algum dano nessas obras do nosso querido tio. E algumas imagens foram retiradas. Vocês vejam que pintura do tempo de Nero. Olha que coisa maravilhosa. Tá, olha que impressão. Todos esses anos e a preservação das cores de tudo. Vamos lá. Bom, isso aqui é um livro de atas em que essas fotos aqui estão guardadas. Muitas delas, tá, foram subtraídas. Mas não importa. O que importa são as que ficaram. E vejam a beleza desses desenhos, tá? Aqui uma reprodução de um Natal na Inglaterra, tá? Esse é o dizer da própria foto. Olhem que maravilha de pinturas. De repente a gente faz um apanhado dessas fotos e publica para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que era a qualidade. Mostrar mais uma para vocês, só que é a Dama das Rosas, que eu sou fã. Aí está.
Maravilha. E vamos para outras. Muito bem, meus queridos companheiros, amigos e irmãos. Aí estão algumas publicações maravilhosas. Pinturas, desenhos diversos, alguns com autor, outros sem autor, mas aí estão preservados. Olhem que loucura, gente. Olhem que maravilha. A impressão que a gente tem é que é uma foto, não é? Mas muito bem, essas são as preservações do nosso querido professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Aqui eu tenho uma... Olha que maravilha, aqui eu tenho um folheto da Coligação Brasileira de Assistência Social. Esse é um folheto de 2 de novembro de 42. Aí. Acho que dá para vocês observarem aqui no canto direito. 2 de novembro de 1942. O endereço da Coligação Brasileira de Assistência Social é na Rua do Lavradio, número 74, primeiro andar, no Rio de Janeiro. E aqui, o grande filósofo iniciado na Grécia no ano de 428 a.C. Aí está aqui toda a programação de uma homenagem a Platão, tá? E vamos ver quem é que está por aqui. Aqui está a Daisy Lúcide, Irene Tavares, beleza. Normandie de Francis Silva ao piano, O Doce Mistério da Vida, Ruth Leite Brandão, Florinda de Marcos, Dr. João Carlos Moreira Guimarães, enfim, evento de 2 de novembro de 42. Eu nasceria 7 anos depois, tá? Bom, eu estou mostrando para vocês um livro. Agora mostrar aqui um outro livro para vocês. Deixa eu mostrar os menores que fica mais fácil. Aqui nós temos um outro. LM, o mesmo carinho, tá? Vamos lá. Na capa, nós temos um título, Os Dois Turunas. Olhem o autor, Lima de Madureira, um dos pseudônimos de Leopoldo Machado. Escrevia como Lima de Madureira. Escrevia também como Jovílio Oliveira. E Jovílio Oliveira, Pio Dálvares, Pio Dalva, Leontina Maria e Lima de Madureira. Né? Jovílio Oliveira, Pio Dalva, Pio Dálvares, Leontina Maria e Lima de Madureira. Os pseudônimos de seu Leopoldo, durante a sua vida, escrevendo em diversas publicações. Aqui, como Pio Dalva, ele diz o seguinte: não te vi ontem, disseste, choveu muito e quanto vento, mas eu te vi todo dia, mais linda no pensamento. Amei-te com tal paixão, com tanto amor que depois eu fiquei sem coração e tu ficaste com 2. Que beleza as poesias do nosso querido Leopoldo Machado de Souza Barbosa. E aqui está um livro com N publicações dele, algumas ele assinando corretamente, Leopoldo Machado. Essa publicação aqui é no Correio da Semana,
Queluz de Minas, em 1927, lá em Queluz de Minas. Então isso aqui, a gente faz um ano de programa só falando de Leopoldo e do legado escrito que ele deixou. Ele deixou para nós também a revista Alvorecer. Podia ser pior. E faz um ato cômico, já ele trabalhando teatro, em 1927. Eu não sei por que quando eu toco nesses assuntos tem gente que insiste em tirar esses méritos do Leopoldo. Me dá uma pena, porque o camarada parece que o cotovelo dói e ele não quer dar esse mérito a Leopoldo. Mas o Leopoldo não precisa de mérito, não. Leopoldo já conquistou os seus. Não precisa que hoje ninguém lhe dê méritos. Ele já os tem conquistado durante toda a vida. E mesmo após a sua passagem. Quer dizer, ele se foi desse plano em 57 e eu estou aqui em 2021 falando nele. Quer dizer, eu acho que não precisa de muita conversa, né? Adriano Lemos parabeniza pelo acervo, Alexandre Pereira, Sarinha, Enite, ei, beleza, hein? Niva, ei, maravilha vocês, hein? Vocês não são mole, não. Vocês que motivam a gente a continuar, tá? Eu e o Ronaldo é que somos motivados por vocês. Ontem eu bati menos de 100. Agora que eu estou chegando aos 100, o Renato Gaúcho, o Bruno ganharam de mim, Bruno Henrique, mas não tem problema não. A gente continua firme na reta. Aqui, Marília e Dona Leopoldina separam uma série de sonetos. Olhem só, gente, só sonetos ilustres. Olha o quanto a pessoa se dedicava. José Joaquim Corrêa de Almeida, Oscar Pederneiras, Raimundo de Azevedo Corrêa, Aurindo José da Silva, ei, meu Deus do céu, Pinheiro Campos. Existe uma curiosidade aqui nesses recortes maravilhosa. Muitos militares e muitos juízes e desembargadores aqui no caderno como poetas. Interessante, porque parece hoje que isso é proibitivo. Mas você não vê um monte de militares, juízes, advogado não, que advogado é fácil, mas de militares e juízes que aqui deixam seus escritos e seus sonetos. Maravilhoso, tá? Aqui, ó. Eu estou falando, abri, não procurei nada, tá? Aconteceu. Manuel Luiz Osório, tá aqui para vocês, ó. Olha lá. Como é que pode essa mudança radical em termos culturais em pouco tempo? Isso nos preocupa demais ao verificarmos que de repente você começou a perder esse contato com as coisas belas. E me lembra a França, quando nos diz o seguinte, a França não, perdoe, o Japão, quando nos diz o seguinte, que os policiais devem fazer uma hora de jardinagem para não perder o contato com as coisas belas da natureza. Então você fica só arma, só tiro, só... Meu Deus do céu, você perde. A vida não é arma, não é tiro. A vida é afeto, a vida é carinho. E nós temos que preservá-lo. Como é que você vai querer carinho com a sua família, não é? E você não tem esse lado
por você. A Sarino diz que o Nordeste mantém viva a veia poética dos juízes. Ô Sarino, eu quero dizer a você, como eu já disse várias vezes, que o Nordeste é um assunto à parte para ser estudado. A turma diz, não existe raça, isso é diferença da sociedade. O camarada vem querendo destruir o que foi plantado. Mas quando eu tenho filho de um negro com um índio, como é que eu vou dizer, seu rapaz, qual é a característica? Quando você tem um casamento de um negro, de um branco com uma mulata, como é que eu vou esclarecer essa coisa linda que o português fez, esse produto maravilhoso da miscigenação portuguesa no Brasil, que é o casamento da negra com o branco? Se alguém conhecer alguma coisa mais perfeita que a mulata, por favor, me informe. A mulata é um negócio escultural, produto da África e da Europa. Então, por favor, é preciso que a gente analise esses aspectos. Eu não estou aqui para dividir ninguém, eu estou aqui para somar. Mas eu não posso entrar nessa conversinha de vale isso, vale aquilo. Não dá, a gente não pode entrar por aí. Porque a gente entra na mesmice. E a mesmice é uma tragédia. Então, vejam bem, os livros vão crescendo. Esse aqui é um médio. Ó, já é um padrão médio. Olha que linda capa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Não é? A mãe ali olhando a filha. Minha filha, o que está fazendo aí de certo ou de errado, né? Então essa beleza trazida para nós pelas pinturas de Marília e de Leopoldina são simplesmente fabulosas. Esse livro, que eu estou aqui de recortes, já mostra a ideia, com o professor Leopoldo ali em cima, e Martírio Secreto, que é um conto dele. E aí nós vamos em frente aqui com vários rabiscos, vamos dizer assim, do professor Leopoldo Machado, e deslizando, né? Olhem só que coisa linda aqui, ó. Acabei de achar aqui o nosso querido Machado de Assis. Quando ela fala, conclui Machado de Assis, minha alma já semi-morta conseguira ao céu alçá-la, porque o céu abre uma porta quando ela fala. Machado de Assis. Então essa coletânea aqui, gente, feita pela família, pela mãe, pela esposa, pela irmã, é alguma coisa fabulosa da gente ler. E eu não sei se eu levo o nosso papo mais para o nível cultural, e eu não sei se nós vamos ser chatos para alguns, mas eu gosto muito de passar isso para vocês. Eu tenho 2 livros lá enormes e de manuseio mais complicado, que eu teria que trabalhar com alguém junto comigo para a gente poder conversar. Mas eu acho que deu para vocês terem uma amostra do que é o acervo cultural que o professor Leopoldo Machado deixa para a gente. Aqui não estão as outras obras de Leopoldo, tá? Aqui estão alguns rabiscos, algumas publicações. Nessa outra publicação maior tem escritos do Malho da Bahia, tem escritos do Malho do Rio de Janeiro. Então
Eu tenho um volume lá inteiro só da produção cultural para jornal dele, em 1927, 28 e 29, lá em Paraíba do Sul, e naquela região ali do sul de Minas. Então é maravilhoso a gente manipular tudo isso, a gente poder estar aqui, manipular não, perdoe, não é o termo correto, manusear tudo isso que Leopoldo nos deixou. Nossa Senhora, o tempo está voando. Deixa eu chamar o meu amigo Ronaldo aqui para me ajudar. Que falar sobre esse tal de Leopoldo Machado, a gente vai falando, vai falando, vai falando. E, de repente, a gente já extrapolou o tempo previsto. Grande Ronaldo, tudo bem, Excelência? Graças a Deus, melhor agora. Muita paz e saúde a todos, pelo carinho e atenção de sempre. Na maçonaria a gente costumava sempre lembrar, costuma, né? Desejar paz, saúde e prosperidade a todos os nossos amados irmãos, que é o que a gente sempre procura fazer aqui. Eu mostrei para vocês uma parte do acervo. Muita coisa do Leopoldo se perdeu, mas eu sou chato, eu acho que se perdeu, mas que eu recupero ainda. Porque nem todo mundo tem interesse nessas coisas. Eu já recuperei tanta coisa, gente. Já recuperei fotos que tiraram do nosso acervo. Os filmes não chegaram a tirar, né? Os filmes estavam lá no Lar de Jesus, guardadinhos, e aqui em casa estão todos eles preservados. Nós preservamos todos os filmes de Leopoldo. Então é importante que a gente lute pela preservação. Eu quando vejo aí o Adriano, né, vibrando, chegando agora, isso me emociona, Ronaldo. Claro. Porque as pessoas não têm noção do que perdem. E o que é o termo ignorante? Ignorante não é ofensa, não. Ignorante é o cara que ignora. Ninguém apresentou aquilo a ele, ele tem que ignorar. Ele ignora aquele assunto. E nós aqui no nosso programa procuramos exatamente trazer essas questões à baila. Né? Mostrar quem é esse tal de Leopoldo, o que ele fez, o que ele não fez. Não, o que ele curtiu, o que ele não curtiu. Porque a vida, naquela época, tinha uma outra proporção. Sim. A atividade naquela época era totalmente diferenciada da atividade de hoje, né, Ronaldo? Mas o espírito humano de humanização que ele fazia, de bons costumes, isso é a educação que está aí preconizada ao longo do tempo. É uma educação que não difere de cor, de nada, e numa época difícil que ele passou, politicamente também falando. Nossa Senhora! Mas o alicerce, ele não perdeu. Você vê que através de todo um trabalho adverso que ele enfrentou, de várias adversidades, mas ele primava muito mais pelo lado do aspecto humano. Não era porque era... Olha, você mostrou várias vezes isso aí. A mulher e o homem tinham que sentar separadamente, diferenciado. Não havia isso, havia toda uma respeitabilidade entre todos naquele momento, através do esporte, através da cultura. Você sabe por quê? Através da arte, de uma forma geral. Quer dizer, a escola viva. Quando a gente fala de escola viva, não é o espaço vivo só, não, são das pessoas, dos agentes ali inseridos. Então, você vê muito discurso, às vezes, na faculdade e tal. Na prática, não vemos muita coisa. Mas, se você for à história e ver o que está acontecendo, era preciso que a formação acadêmica primasse em levar, historicamente, viva, ainda o que está vivo. Por exemplo, Leopoldo,
Ainda tem lá, tem um tal de Paulinho lá em Nova Iguaçu, que ainda está lá, segurando aquele negócio lá. É mesmo, é? Por que não vai lá com os alunos de pedagogia, de história? Olha só, não estou falando só de pedagogia, não, de história, de filosofia, em todos os aspectos. E aí, nós temos que levar também a outras escolas, que tem também no Brasil, nesse nosso Brasil aí, como referências de uma educação que prima pela humanização e dos bons costumes, dos valores humanos. É esse aspecto principal que eu gostaria de destacar, que foi Leopoldo Machado, com toda a sua equipe, que vieram depois, e estamos ainda vivendo isso há 100 anos. A discussão escolar da ética e da moral, ela ficou relegada a um plano perigoso. Perfeito. A gente observa hoje como algumas decisões são tomadas, como algumas... deixa eu ler aqui o que a Sarinha mandou. Paulinho, às vezes que estive em Salvador, passo em frente ao centro Leopoldo Machado, que olhando de fora é uma construção bem zelada. Deixa eu ver aqui. Também sei que tem peças de teatro, etc. Mas ainda não entrei para visitar por dentro. Se tem acervo, etc. Você tem essa informação? Tenho, claro. Aquilo é uma instituição que, quando fez 40 anos, eu fui visitá-la. Essa que você está falando, se não me falha a memória, fica em frente ao Lago do Tororó. Não é Itororó, não. Itororó é lá no sul. É no Lago do Tororó. Ali, à direita dessa instituição, fica o estádio da Fonte Nova. Tá aquele que caiu arquibancada, que algumas pessoas, né, morreram, etc. E nesse Lago do Tororó, existem imagens de deuses africanos, Ronaldo, de 3, 4 metros de altura. E aquilo fica iluminado a noite inteira. Eu vou mostrar para vocês aí, via internet. Porque a Bahia, com todo respeito aos demais estados, a Bahia recebeu todo mundo. A Bahia abraçou todo mundo. Não é? Você vai ver artistas, os grandes artistas todos passam por lá. Não é? Vão conhecer os batuques da Bahia. Até o nosso Michael Jackson internacional se curvou a uma dança no Pelourinho, como se curvou aqui no Rio, mas aquele cenário baiano é totalmente diferenciado. Então nós somos um reflexo maravilhoso para o mundo. E algumas pessoas não têm essa noção. Mas você tem lá o Teatro Leopoldo Machado, Sarinha, que não fica ali. Eu vou mandar a foto para você. Teatro Leopoldo Machado. É um teatro que representa peças de Leopoldo e representa peças de outros artistas para a comunidade. Não é Teatro Espírita Leopoldo Machado. Não, é Teatro Leopoldo Machado. Então é interessante. Agora a gente tem o Waze, né? Você tem as ferramentas. Chegou na Bahia agora, Sarinha, você digita lá, ó, Leopoldo Machado, você vai ver o leque de opções que serão abertas na Bahia a esse baianinho. E numa Bahia que respeitou seu filho. Uma Bahia que desmentiu Jesus na sua profecia do ninguém é profeta em sua terra. Não é? Afirmam que Jesus teria dito que ninguém é profeta em sua terra
E seu Leopoldo sempre foi reconhecido em Salvador. Ele não é de Salvador é a irmã dele, que é Leopoldina. Mas ele sempre teve reconhecimento na Bahia, no Nordeste, então, negócio de louco. O número de instituições, ex-alunos, pai de alunos, volta e meia mandam uma foto para mim. E Paulinho, aqui, ó, Livraria Leopoldo Machado. E aqui, Teatro Leopoldo Machado. Tá? Isso vai só enriquecendo esse carinho, esse deslumbramento que a gente tem por esse baiano. Não estou aqui fazendo apologia, não estou aqui canonizando ninguém. Isso tem que ficar claro para vocês. Eu estou aqui falando de um trabalho que foi realizado e que surtiu efeitos. Simples assim. Fui lá com a funcionária aqui, ela se trata os dentes lá, aliás, os funcionários aqui, a grande maioria trata os dentes com o nosso amigo Marcinho, ali em Queimados. Ele tem um consultório aqui, mas o pessoal prefere ir lá em Queimados. Aí eu fui levar a funcionária lá hoje, aí ela olhou ali na rua Vereador Marinho Emetério de Oliveira, que é a principal rua de Queimados, e ela olhou e falou assim, interessante, toda vez que a gente vem aqui em Queimados, a Escola Municipal Leopoldo Machado está em obras. Então está lá na rua principal, em Queimados, Escola Municipal Leopoldo Machado. É um orgulho, não é orgulho de vaidade, não. É um orgulho de quem combateu o bom combate, de quem venceu a carreira e de quem guardou a fé. Mas, Paulinho, como diz, né? Eu só aproveitando, nós estamos falando de gerações. Uma escola, uma instituição que prima por gerações. Eu vou usar a palavra, talvez, triavô, não sei se tem, tetravô, né? Que está quantas? São vidas que marcaram suas épocas, né, passando pela escola. E quando eu falo triavô, tetravô, o Colégio Leopoldo é o quê? Afinal de contas, é um marco na história de muitas gerações e vidas. Pelo amor aqui de Deus. Atrás de mim, ó, aqui, ó, do meu lado aqui, vocês veem os arquivos. Do outro lado, idem, são os primeiros contadores da cidade, estão aqui, ó. Olha só que loucura. Gerações. E aqui nós temos o quê? Nós estamos perto de 60 mil vidas. E eu sou um só, gente. Eu tenho que trabalhar, temos que manter a escola, que é um trabalho difícil, temos que dar aulas, temos que ajudar a quem precisa, porque é a proposta dele. Ele sempre deixou claro, não transformem nunca minha escola em balcão de ensino. Isso é profundo. Lá atrás, não transformem nunca minha escola em balcão de ensino. E enquanto eu existir, não vamos transformar. Eu vou ser um beck parado aqui, como a gente dizia no futsal, né? Eu vou ser um beck parado aqui, impedindo que isso aconteça. Agora, você trabalhar por ideal é trabalhoso para chuchu, rapaz. Né? Você trabalha no norte. Quando hoje a sociedade valoriza se o Ronaldo tem dinheiro. O que é um cara vitorioso? É o cara que tem dinheiro. É difícil você conversar assim, gente. É muito difícil. A sociedade perdeu os seus valores de homens livres e de bons costumes.
Os valores são os econômicos. E nós temos que continuar brigando contra isso. Nós temos que fazer com que aqueles que não têm condição de estudar, o colégio proporcione. Hoje nós não proporcionamos mais o abrigo, porque hoje o governo tem dinheiro para chuchu na previsão para fazer isso. Mas a escola continua com dificuldades. Tem o dinheiro, tem tudo, mas não tem o profissional adequado. O profissional está levando essa imagem do eu vou me dar bem para dentro da escola. E isso é assustador, gente. Gritante. Essa preocupação nós temos. Eu estou aqui nas salas 4, 6 e 8. É um espaço único na nossa região toda. Nós não temos outro espaço preservado como este aqui. É único. Com toda uma história da educação na região e mais a história da região. Em documentos, fotos, depoimentos, é um negócio sério, gente. E volta e meia eu recebo alunos. Anteontem, não, hoje é quarta, né? Hoje é quinta. Na terça eu recebi um grupo de alunos, um ex-aluno que se lembrava em detalhe do que ele aprendeu aqui, e ontem outro grupo de alunos, ambos aqui do João Luiz do Nascimento, aqui nos fundos do Colégio Leopoldo. Então, essa visitação, vocês não têm ideia, eu recebo sempre. Eu fico aqui das 8 da manhã às 13, dou minhas aulas daqui e faço questão de receber a quem nos visita. Quantos locais você tem para isso na nossa região? Mas eu achei por bem de herdar essa luta. E fico muito feliz que ela tenha acontecido. Cidinha Fernandes. Cidinha, você está aí pelo Nordeste, não está? Se não me falha a memória. Essas fotos que você me manda, se não falha a memória, são do nosso querido Nordeste brasileiro. Sarinha, eu nem terminei de falar com você. O Teatro Leopoldo Machado fica em Montserrat, na Bahia, tá? Então, quando for lá, você já vai em Montserrat, que você vai ver lá. Está bem na frente. Teatro Leopoldo Machado. Sérgio Baldanza Nazaré, filho de Hélio, irmão de Magnólia e de Hilda. O pai desse jovem aí, ô Ronaldo, o pai desse jovem aí era o homem que cuidava do patrimônio do Fé, Esperança e Caridade em termos de obra, eletricidade, tudo era com o nosso querido Hélio Nazaré. Que Jesus o tenha. A Sarinha está informando que da próxima ela visitará. Sarinha, quando você chegar ali em frente à igreja de São Francisco, do lado ali tem a igreja da Ordem Terceira, ali você desce até o Largo do Pelourinho, pela esquerda, tem uma cruz ali em frente à igreja de São Francisco. Ao Serginho mandando aí, obrigado pelo carinho, irmão. Meu irmão, carinho a gente tem, carinho a gente não fabrica, né? Ele sai do coração, é natural. Quando você chegar em frente à igreja de São Francisco, tem uma cruz enorme. O braço direito daquela cruz aponta para a Federação Espírita Baiana. É o braço direito da cruz, assim, ó. Federação Espírita Baiana. Interessante. Foi lá que o professor Leopoldo começou os seus passos como espírita.
Foi lá que ele conheceu Manel Quintão, José Pititinga, essa turma maravilhosa toda. E que trabalharam o caráter. É isso aí. Porque o Leopoldo não teve pai, mas teve uma supermãe que o chamava de meu filho, meu pai, meu marido, meu tudo. Era como minha avó Ana Isabel se referia ao Leopoldo. Quer dizer, ele muito novo, gente. Ele com 10, 11 anos, ele virou o homem da casa. Não é fácil, não. Trabalhando para ajudar a manter os irmãos. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia canônica, nada disso. Eu estou aqui contando história, porque heróis como Leopoldo e mulheres como a Ana Isabel, nós temos muitas no Brasil. Às vezes não tem a propaganda, alguém que os estude e os apresente, mas nós temos tanta gente. Saria teve lá na Bahia. Se Sarinha, você visitasse o que eram as obras de Irmã Dulce, há 40, 45 anos atrás, e o que é hoje, aquilo é uma loucura. O que você pensar, Ronaldo, as instituições de Irmã Dulce, com o nome dela, inclusive públicas também, fazem na Bahia. Mas é um trabalho que ela começou. E ela não sabia onde ia parar esse trabalho. Ela só plantou. Agora, se aquilo ia criar uma floresta, ela não sabia. O maior núcleo é aí do lado da Estação da Luz. É o maior núcleo lá da Irmã Dulce. Eu amo a Bahia, tá, Ronaldo? Eu amo a Bahia, amo o Rio. Eu amo esse meu Brasil. Não tem jeito. Eu só viajo pedagogicamente. Eu acho que chega a ser até chato. Mas aí a família quer fazer, faz o que quiser, mas eu vou para estudar. Eu vou para aprender. E se a turma quiser aprender comigo, opa, estamos juntos. E se não quiser, não tem problema. Eu não vou atrapalhar. Você vivenciou muita coisa. Você vivenciou muito. Você de 49, poxa, conheceu de perto. Isso aí não tem palavras para você vivenciar. Uma coisa é eu estar aqui ouvindo você contar, participei como espírita e como professor também da vida de Leopoldo, assim, conhecendo historicamente. Mas você é vivo. E eu gosto de falar do lado de Leopoldo. Eu não gosto de falar de Leopoldo religioso, não. Sim, é o que eu estou te falando. Eu gosto de falar do que ele representou para a sociedade como ser humano. Como professor, como historiador, não é? Como redator de N livros para a sociedade, como escritor de peças teatrais. É importante. Dramaturgo, jornalista. Esse Leopoldo é que eu gosto de falar. Poeta. Não é? Porque ele foi tudo isso antes da religião. Esse período que ele escreve algumas obras aqui, ele tem um livro que ele se arrependia de ter escrito, e minha mãe dizia, olha, eu não tenho que arrepender de nada. Que eram Prosas de Caliban, e que eram contos a nível de J.G. de Araújo Jorge. Poesias bem eróticas e romances eróticos. Mas, eu me arrependo. Não, é uma fase da sua vida que você fez essa produção e deve ser anexada ao currículo. Óbvio. Eu gosto muito daqueles que dizem assim, eu só me arrependo do que eu não fiz. Do que eu fiz está tudo certo. O que eu não fiz é que tem muita coisa que eu podia ter feito. Elida Coelho, olha a outra nordestina aí, rapaz. Família lá de Pernambuco, tá para ir para lá agora.
Um abraço, Érida, Jesus abençoe. Quando for viajar, eu quero conferir se você está indo mesmo, para ver se a gente corre risco de você voltar. Né? Grande abraço, Érida. A Sarinha nos diz o seguinte: Dona Leopoldina também, a época que teve uma doença, ela ensinou a população a limpar as verduras, alimentos, noções de higiene. Né? Veja só, minha mãe não teve uma doença. O que minha mãe teve? Ela teve uma inflamação na vesícula. Minha mãe é baiana e, como tal, chegada num condimento. E a vesícula foi acumulando. E um belo dia ela comeu, rapaz. Ela adorava picles. Picles hoje, para quem não tem problema nenhum, já é um problema. Imagine para alguém que tem um problema grave de vesícula. Tá? O que ela fez? Provou aquele picles e infeccionou de tal maneira que a impressão nossa é que ela ia embora, Ronaldo. Até que o nosso querido Dr. Humberto Gentil Baroni conseguiu diagnosticar e a levou lá para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande, e ela foi operado por um indivíduo que tinha também o título de bisturi de ouro do Brasil, que era o Dr. Ciraldo. E foi uma cirurgia maravilhosa, recuperou-se, voltou a engordar, e a vesícula parecia... O Ronaldo lembra daquelas pipocas de mel que a gente comprava na rodoviária? Ela vinha nos saquinhos quadrados, lembra? Pipoca doce de mel. A vesícula da minha mãe estava daquela maneira. Tá? Então minha mãe, graças a Deus, sempre foi muito saudável, Sarinha. Eu tirei a vesícula, eu operei a vesícula. Você operou também, né? Hoje é diferente. E dizem que as crises são horrorosas, né? Sem comentários. Sem comentários. Não é bom nem lembrar. A Rosane Ribeiro nos diz que está com saudade. Ronaldo Gomes, um grande abraço. Eu não recebi não, mas obrigado também, Rosane. Entendi. Estou brincando aqui com a Rosane. Grande abraço, Rosane. Enite Botelho. Honras tão merecidas ao professor Leopoldo Machado, fundador da Catedral Excelsa do Saber, que é o hino dele à escola. Sarinha, a gente já extrapolou. Amanhã eu não sei se nós vamos ter tempo, mas com a aquiescência do Ronaldo, eu queria voltar a esse assunto na segunda-feira. Com certeza. Eu acho que o que eu falei aqui de Leopoldo foi bem diferente do que você já ouviu alguém falar por aí. E eu gostaria de mostrar esse lado, principalmente o lado literário, que é importantíssimo para todos nós. Não é? Essa referência que a Sarinha fez da minha mãe, a minha mãe, Sarinha, ela sempre se preocupou com tudo isso na escola. Como é que se lavava o banheiro, como é que os vasos sanitários deviam ser lavados, a questão da alimentação, a questão de cantina. Ela só se afastou por causa dos filhos. Ela ficou um período fora, com pouca participação, mas com participação ainda. E depois retorna. Não é? Quando eu estou aí com meus 13, 14 anos, ela já está de volta ativa na escola. Ela nunca esteve ausente, mas naquela atividade intensa ela só voltou quando eu fiz aí acho que meus 12, 13 anos, quando eu fui para o antigo ginasial, tá, Sarinha? Obrigado a você aí por essa lembrança de que os problemas que existiam na cidade, ela era a primeira a abraçar e conversar com os alunos sobre isso. Tá, muito obrigado pela lembrança, Sarinha. Então,
Ronaldo, suas conclusões finais de hoje e a gente retorna. Com certeza. Eu gostaria que, se você quiser, claro, falar uma coisa rápida sobre essa convivência com o Leopoldo na sua infância. Uma coisa rápida, mas que tenha. Eu acho que todo momento marcou, com certeza marcou. Mas alguma conversa, eu não sei, na sua infância, porque você estava com 8, 7 anos, né? Antes da morte, do desencarne dele. Isso, eu havia feito 8 anos. Não é? Mas eu acho que eu não preciso falar nada não, Ronaldo. Sabe por quê? Eu não tenho muito o que falar sobre esse jovem. Porque, inegavelmente, eu sempre tive um carinho por ele muito especial, pela minha mãe, pelo meu pai, sempre tive. Eu nunca fui julgador de nada nem de ninguém. Eu fico sempre observando os fatos importantes que passam pela nossa vida, não é isso? Nós temos que estar ligados neles. Com certeza. E analisá-los sempre com muita prudência. Isso. Porque não somos donos da verdade. Não? Infeliz daquele que quer se colocar no topo dos acontecimentos, né? Não é nossa finalidade. Nossa finalidade é simplesmente de fazer um estudo bem diferenciado do que esse indivíduo representou. Ele escreve sobre tudo. Ele apanha, né? Aqui, ó. É isso aí. Aí, ó, a ciência condena o espiritismo. Tá aí, ó. Quem escreve isso aí é o reverendo Jacó Slater. E ele pega, recebe e bota na biblioteca. Isso aí. Então, a cabeça dele, Ronaldo, é diferente, rapaz. Isso aí. Hoje, qualquer coisa que você fala, as pessoas ficam aborrecidas. Ah, me magoei com o Ronaldo porque ele falou não sei o quê. As pessoas são muito melindrosas, rapaz. E melindrosa, se não me falha a memória, era aquele vestidinho curto que as meninas usavam na década de 20, não é isso? Eram as melindrosas. Então você veja só, a minha parceria com o nosso Leopoldo Machado, tá? É simplesmente relembrando sempre tudo que ele deixou para nós. Ele é muito brincalhão, muito moleque, entendeu? Sempre brincando, contando uma história, contando outra. E essa é a memória que a gente tem dele. Isso, é isso e aí. Você, como queria que eu falasse nessa memória, eu projeto aí para você essa imagem linda para a gente encerrar hoje o nosso Reflexões. Aí, ó. Ney também? Esse laço da minha irmã, que não chama atenção nem um pouco, né, Ronaldo? O laço da minha irmã, atrás, o laço é tão grande que esconde o Ney, né, que está atrás. Lá atrás dele está minha mãe. Aos fundos, a construção que hoje é o auditório da escola. Ao lado dele está o Léo e eu estou no colo dele. E ele sempre distinguiu a mim um carinho muito especial. Eu acho que ele sabia que eu ia ter essa distinção especial por ele também, consciente ou inconscientemente. Tá ali, tá a nossa tabela de basquete, você vê, isso aí é nos anos... Isso é 51, por aí, eu devo estar com 2 anos ali no colo dele. 1 ano e pouco e 2 anos. Quer dizer, nos anos 50, o Leopoldo já tinha uma quadra de basquete. Eu não estou inventando história, não. Está ali um documento comprovando. Muito bacana. Então, esse trabalho do seu Leopoldo, eu, por ser o caçula, eu ficava mais em casa também. Sim.
E eu lucrei muito com meu pai, com minha mãe, com todo mundo por causa disso. Por causa da idade. E aprendi outras coisas também no peito e na raça. Por quê? Você, quando nasce, você é o quarto a nascer, você aprende a dividir tudo por 4. Não é isso? Ou não? Tá aí. Sim. A carne dividida por 4, né? O pão, a manteiga, a sopa, tudo por 4. Quando eu não era nascido, era por 3. Quando o Léo não era nascido, era por 2. É, isso aí. Quando a Nazaré não era nascida, era por 1. Então, essa divisão, você que é o último filho, você aprende cedo. Você é o último da fila. E naquela nossa época não tinha essa de criança ir para o restaurante, Ronaldo, e mamãe e papai perguntar onde é que você quer sentar. Não é? O que você quer comer? Se acomodavam os adultos e o que sobrava era para você. O único cuidado é que a mãe queria o pequeno do lado para ela ajudá-lo a se alimentar, só. Mas negócio de escolher posição no trem, qual é o banco, negativo, o pai que determina e é assim que a banda toca. Vai lá, suas conclusões finais, Excelência, que a gente extrapolou mesmo. Boa noite, uma observação, seu neto aí com essa cabeleireira sua aí é mera semelhança. Rapaz, mas ele gosta daquele cabelão. É mera e semelhança. Eu tô com a mesma cabeleira. Tá aí no colo. E muita deu briga, paz, tá? que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho e vamos manter as recomendações. Eu falo isso extensivo a todas as famílias de todos vocês. Que Jesus os proteja e abençoe. E deu briga quando eu cortei esse cabelo. Não fui eu que cortei. Minha mãe achou que já estava na idade de cortar, rapaz. Mas o pau quebrou com ele. Ele não queria que cortasse. Tá? Então quero agradecer muito a todos vocês que nos prestigiam. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Eu não estou aqui falando do professor Leopoldo. Eu estou aqui falando da história da região. Esse prédio que aí está tem 100 anos. Eu não sei quantos prédios de 100 anos Nova Iguaçu possui. Você ficar vendo, Adriano outro dia colocou uma foto linda de ontem, de hoje, de um prédio lá fora. O prédio é de 29, se não me falha a memória. Então, esse prédio aí da casa do professor Leopoldo tem 100 anos, preservado. Lá que está a nossa biblioteca. O porão é a sala dos professores. Então vamos aprender a preservar nossa história, que ela é importantíssima para todos nós. Uma nação que não tem história, ela fica com seu futuro comprometido. Se ela não tem alicerces para ela se segurar, abra o olho, fica com amanhã comprometido. Muito obrigado a todos vocês. Sarinha, mais uma vez aqui, bom descanso a todos, saúde e gratidão. Para você também, Sarinha, Jesus abençoe. Serginho, eita, Enite, Rosane, Nossa Senhora. Edson, a que eu estou passando está difícil, mas a todos vocês que nos prestigiam, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E eu vou me permitir, eu acho que amanhã não deve dar horário para mim, Ronaldo. Então já vou prevenindo. Mas segunda a gente estará aqui com as bênçãos de Deus para bater mais um papo. Tá ok? Um grande abraço, fique com Deus. E esse tal de Leopoldo Machado é um cara diferente. É importante que a gente aprenda ainda hoje
né? Foi do corpo físico em 57. Em 2027 completarão 70 anos da sua passagem. E o cara está vivo. E o cara está vivo, Ronaldo. Continua vivo aí com a gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até segunda.